Eles também dizem, num segundo tópico, que enxergar a existência humana como não natural, por estar sujeito a sofrimentos, né? Eles dizem que isso aqui que é o natural, que é o normal. Tá? E que a gente teria, se a gente desejar sair daqui, tá? que visa o mundo espiritual e não o mundo material, que isso é gnosticismo. Tá? Enxergar a existência humana como não natural, ou seja, é o materialista. E isso não é verdade, porque a Bíblia ela mostra isso, que realmente a vida humana ela não é o verdadeiro, digamos assim, o original. O original é algo edênico, paradisíaco, angelical, celestial. Ah, Samuel, mas lá o Éden é uma terra. Sim, mas é uma dimensão, é como um prédio. Eu já expliquei para vocês. É como um prédio, gente. Tem o térreo, tem os andares. Mas tudo faz parte do prédio. Quando a gente está falando desta terra aqui, isso aqui já é o simulacro. É o mundo corruptível, limitado e decaído, completamente caído. Em Salmos 39, 4, 5 diz algo muito, muito claro. Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. Pô, gente, é Bíblia. Falar que a vida é passageira aqui é gnosticismo agora? 1 João 2, 15, 17 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, neste mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo, deste lugar, passageiro e corruptível. Esqueça isso daqui, isso aqui é lixo. 2 Coríntios 4. Pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda se não vê é eterno. Oh, glória! Isso aqui é a fé, é o quântico, é o espiritual, é a projetar não, fora do espaço-tempo. Muito profundo esse. Hebreus 11, 13. Somos estrangeiros e peregrinos. Aceite o que está na palavra. Você é um estrangeiro. Você não é deste mundo. Você é peregrino. Isso não é gnosticismo, isso é Bíblia. Se você acha que falar que isso aqui é passageiro, pegue todos esses versos aqui, ó. Você vai deixar a sua Bíblia bem picotada. Você vai ter que rasgar muito verso. Tá? Romanos 12, 2 diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Ou seja, não se adequem a esse padrão aqui. Tá? Um terceiro tópico do que às vezes é chamado de gnosticismo, mas não é gnosticismo, né? Só uma parte dele. Isso aqui. Eles dizem que interpretar a criação do universo como uma emanação imperfeita de Deus, que aprisionou a centelha divina no corpo humano. Tá? Aqui há algo errado, tá? Porque toda a criação do universo, ela não é imperfeita. A princípio, ela foi perfeita. Tá? Realmente, o gnosticismo, daquele que eu falo do demiurgo lá, eles dizem que tudo que saiu da fonte, ela é apenas uma emanação imperfeita. Não, ela não é uma emanação imperfeita. Deus emanou algo perfeito. Tudo que está dentro dele faz parte da criação. Aí eles dizem que a centelha divina ficou aprisionada no corpo. Aqui tem parte ou não de verdade, porque o nosso espírito foi colocado num corpo. Eu não vou chamar de prisão, porque o gnosticismo vê aí, nesse caso, o corpo apenas como prisão. Eu não vejo o corpo como prisão, mas como oportunidade de você passar pela interação da tua vida. Deus fez tudo isso aqui mesmo com as limitações do mundo imperfeito, que aí estamos em estado de imperfeição, mas ainda assim é o suficiente. Tem coisas aqui tão complexas, como eu disse, a ciência não vai conseguir explicar jamais isso, onde você tem o suficiente para poder passar a interação da vida. Vamos chamar de tecnologia isso. Né? Então, o fato de nós estarmos suscetíveis à escolha do bem e do mal, parte dos seres acabaram cedendo a um erro. E eles escolheram deliberadamente esse caminho e quiseram permanecer nesse caminho do mal. Então a criação ela nunca foi imperfeita desde o início. Mas perfeita, mas eles, por terem a chance de escolha, que Deus deu a eles, porque Deus não fez robôs, então eles acabaram cedendo e querendo o erro, e permanecendo no erro. Não é só a questão do erro, tá, pessoal? Mas é a permanência no erro. Você crê que Deus nunca perdoou os seres, os que a gente chama de demônios, a figura de Satanás? É óbvio que sim.
teve a grande paciência. Mas estes, na verdade, não querem o perdão, não querem ser perdoados, eles não querem voltar atrás. Estes querem permanecer ali, então Deus não pode forçá-los, Ele não vai obrigá-los, Deus não obriga ninguém. Então, isso que as pessoas precisam entender, Deus não obriga ninguém a ficar com Ele. Só que estes não chegarão um momento que eles não poderão coexistir, porque eles querem o quê? O mal dos outros. Eles querem afastar os outros de Deus. Se você fosse um pai, tivesse vários filhos, mas um deles é muito mau, e ele quer matar a todos os outros irmãos, você vai permitir? Vai chegar um momento que você vai falar assim, não, eu não posso deixar que esse aqui coexista. Mesmo que você faça tudo, tem amor. Você pensa que Deus não sofre sobre a questão daquilo que ocorreu? Obviamente ele sofreu. Sofre, entende que é algo muito forte. Mas a justiça e o bem e o amor prevalece. Então estes deixarão de existir. Tá? Então sim, a Bíblia mostra que o corpo terreno, isso sim, tá? Ele é inferior e estamos vestidos de carne e sangue. Isso é um versículo de Jó, tá? Inclusive eu nem vou precisar repetir todos os versos que eu falei sobre ressurreição e que também estamos em um mundo passageiro. Tudo isso já mostra que sim, estamos aqui em algo limitado e que vamos o quê? Transcender. Isso, na verdade, não é gnosticismo, tá? Mas a parte de pensar que somos uma emanação imperfeita de Deus, isso sim é um pensamento equivocado. Tá? Quarto tópico de dizer, entender o mundo como uma prisão para o homem e o corpo como uma prisão para a alma. Essa é aquilo que eu dou, a mesma resposta que eu dei agora anteriormente, que somado todos aqueles versos que eu falei sobre ressurreição, sobre o mundo ser passageiro, é aí que nós devemos entender. Agora, você não deve confundir a questão do corpo, tá? O corpo em si não é uma prisão, só que é um tipo de vaso temporário, tá? Limitado, do qual você está ali. Tá? Ou é como, você pode chamar, eu acho muito, muito bonito esse exemplo, é como uma pousada, pessoal. Você tem a sua casa, o seu lar, onde aquilo é seu, é o teu aconchego verdadeiro. Quando você vai para uma pousada, você até pode ir para uma pousada boa, etc. Mas, ou às vezes você vai numa pousada que nem é tão boa, mas você não se importa tanto. Por quê? Porque aquilo é temporário. Você apenas está de passagem, numa viagem. Não se preocupe tanto com as coisas deste mundo, porque tudo isso aqui é uma passagem. Nessa parte, isso não é o pensamento gnóstico. Isso é o pensamento que, na verdade, a Bíblia tem. Vocês compreendem que muitas coisas os caras dizem que é gnosticismo. Eu já fui chamado de gnóstico, sendo que, na verdade, é a Bíblia que fala disso. Sobre o mundo ele ser passageiro, isso sim, é muito real. Vou ler aqui, Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Passarão como? O primeiro céu e a primeira terra serão desfeitos. As dimensões, como nós conhecemos, elas estão sendo, desfeitas. E há uma revolução nos céus e terra. No multiverso de Deus, há um tipo de recriação do mundo. Por mais estranho que para alguns pareça. Né? Sofonias 1, 14-18 diz: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amargue a voz do dia do Senhor. É engraçado que a Escritura fala dia do Senhor, e dia como 1000 anos. Né? Outro dia me perguntaram por que eu falo que o julgamento de Deus dura 1000 anos. Porque 1000 anos para Deus duram como 1000 anos humanos. Um dia para Deus dura como 1000 anos humanos. E é interessante que a Escritura fala esse dia do Senhor. Então eu entendo como dia divino. Uma espécie de tempo onde todos nós estaremos julgando os anjos. Né? E aí diz, aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço e de assolação. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, olha só as coisas deste mundo, gente. Nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida. Você quer ficar nessa terra aqui, cara? Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Sofonias 1, 14-18. Isso aqui é um verso que o pessoal quase não lê a Bíblia, né? Não lê esses profetas e tal, e não conhecem, né? E depois ficam pregando milênio na terra. E já aproveita e arranca da sua Bíblia então, já que você não crê nisso, já arranca dela. É um livro que você não lê mesmo, não vai fazer acho que diferença para você.
Apocalipse 6, do verso 12 ao 13. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor da terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, abalada por um vento forte. 1 Tessalonicenses 5:1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 2 Pedro 3:7 também deixa bem claro, olha aqui. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Se guardam para a perdição dos homens ímpios. Ou seja, para o dia do juízo. Será consumida pelo fogo, gente. Isaías 13:9. Eis que vem o dia do Senhor horrendo com furor e ira ardente para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. 2 Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, vai ser desfeito, isso aqui vai ser derretido, gente. Se desfarão os elementos. Olha só. Mateus 24:29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Tudo vai ruir, o firmamento vai ruir. Samuel, você acredita no firmamento? Eu leio a Bíblia, eu creio na Bíblia, o que ela diz. Eu não creio na ciência de hoje. Tá? Apenas parte daquilo que corrobora com o que está na Bíblia. Aquilo que a ciência ela entra em contradição com a Escritura, eu percebo que a Escritura é que possui a verdade. Tá? Aí diz aqui, Mateus 24:36, aproveitar que a gente está falando de fim dos tempos também, né, e dessas questões, qualquer cara que marcar data de arrebatamento, data de não sei o quê, 911 dias para o céu vermelho, todas essas porcarias aí do Papai Noel, olha, tem cada doido aí do Romilson, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Tá? Ou seja, não há data, gente. Tá? A gente saberá sim quando o anticristo estiver manifesto. Aí sim você tem uma contagem. Mas o anticristo não se manifestou. Tá? Então a gente não sabe ainda. Não tem como você falar assim, é tal dia não sei o quê. Tá? A gente sabe, questão de festas judaicas, mas só quando o anticristo se manifestar, aí você sabe que terá 3 anos e meio. Aí você vai saber, tá? 3 anos e meio. Só que o arrebatamento, a colheita, ela vai ser feita durante os meses finais, tá? Não é todo mundo sumindo também, como o pessoal fala, né? Apocalipse 21, verso 1 ao 5, isso aqui é muito importante, gente. Todo cara que ele fala sobre essas questões, e ainda chama a gente de gnóstico. Na verdade, quando o pessoal também pregou muito a questão do milênio na Terra e tal, eu já percebi que nenhum deles, olha, eu não lembro de nenhum deles. Eles sempre falam que é Jerusalém, desce na Terra, e nenhum deles lê Apocalipse 21, verso 1. Eles sempre leem o verso 2, mas eles nunca leem o primeiro verso de Apocalipse 21. Nunca eu vejo eles falando isso. E é tão simples, diz assim, ó, e vi um novo céu e uma nova terra. Ou seja, novas dimensões, realidades. É outro lugar, tá? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Ou seja, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E eles sempre leem essa parte, e eles nunca leem o primeiro verso, onde é uma nova configuração de novas realidades. Por isso que Jesus falou de preparar moradas, porque é uma nova realidade, de outro tempo, de outra dimensão, de outro lugar. Por isso que a gente se encontra nos ares. Não é este mundo. Já li vários versos aqui onde a terra vai ser queimada e consumida. Aliás, esse local está ligado ao próprio lago de fogo, onde os seres serão jogados. É aqui que você quer ficar? Então, e aí fala o seguinte, e o que estava sentado, fala assim, Deus limpará seus olhos, tá? Toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ou seja, novas todas as coisas. Não é mais aquela realidade velha.
Deus não vai pegar e... Deus não vai reformar. É casa nova. Compreendem? O pessoal às vezes pensa que é um puxado ali, um negócio que ele dá uma ajeitada, né? Ah, tira essa janela velha e tenta colocar. Não, não, não é isso, gente. É algo literalmente diferente, novo, de você removido de lugar. Tá? 2 Pedro 3, do verso 11 ao 12, diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Ou seja, está muito claro que os céus e terra, ou seja, a primeira terra e o primeiro céu, essa dimensão temporal, essa bolha de espaço-tempo, será desfeita. Tá bom? Agora, um ponto que eu tenho visto, que os caras eles demonizam muito, e eu já vi muito cristão demonizar e ainda chama a gente de gnosticismo. De gnóstico, que a gente segue gnosticismo, vai falar sobre conhecimento. Os gnósticos eles diziam que o conhecimento, na questão quando a gente fala de demiurgo, tá, pessoal? Ele tem que ser alcançado através daquilo que eles ensinavam. É aquilo que eu comentei. A forma que eles ensinam está equivocada em vários âmbitos. Tá? Só do fato deles acreditarem que no Velho Testamento seria o diabo, algo do tipo, está equivocado. E achar que Jesus era a serpente que estava dando conhecimento para o homem. Isso, completamente equivocado. Agora, o conhecimento em si ele não pode ser demonizado. Por quê? E eles dizem que acreditar que a salvação é alcançada através de um conhecimento gradual do divino, que isso permite acesso espiritual, isso está correto. Isso não é gnosticismo. O conhecimento, pessoal, ele é necessário. Hoje em dia, como eu disse, tem muitas pessoas que estão demonizando o conhecimento, a sabedoria. Se a gente for demonizar o conhecimento e a sabedoria, eu vejo que tem pessoas que elas... Sabe, ela quer ser ignorante, ela quer ser burra, ela quer ser limitada ainda. Você apresenta e mostra para ela, mostra na palavra, mostra tudo ali, e ela, não. Quer dizer que você é especial porque você tem isso. Só que Deus está colocando ali, ela também deu acesso para aquilo e ela não quer. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Aqui são todos os nomes da Sefirot, tá? Que são usados na Kabbalah, que são aqueles passos para você chegar até Deus. Por isso que, na verdade, elas têm aquele nome, porque tudo aquilo que Salomão, que o pessoal ensinava aqui, era esse conhecimento que eles já aprendiam, por isso que eles colocavam esses termos na Bíblia, porque eles já aprendiam isso já desde criança. Tá? Então Deus, quando inspirava, mostrava os passos que eles já sabiam que eles tinham que dar. Só que eles sempre aconselhavam da pessoa permanecer nesses passos. Um dia eu vou ensinar para vocês, talvez não para todos, talvez fazer um material mais privado mesmo, porque a gente às vezes dá pérola e dá muita pérola para porcos mesmo. Literalmente o pessoal despreza, né? E a gente acaba ficando triste, né? E acaba até pecando em dar conhecimentos profundos para pessoas que elas não têm o conhecimento, o amadurecimento para receber aquilo. E vão pisar mesmo. Vão pegar e tratar como lavagem. Né? E é muito triste, porque é pura Bíblia. Colossenses 2, do verso 2 ao 3 diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente os mistérios de Deus. Você pensa que é pecado conhecer os mistérios de Deus? A saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E quando você estuda a figura de Cristo de uma maneira profunda, com esses entendimentos que eram dos hebreus, meu pai, é muito profundo, é muito lindo. Jesus era o mestre dos mestres. E aí quando às vezes eu pego e falo algo, falo assim, Jesus, o mestre da Kabbalah, o pessoal fica doido, porque o pessoal não tem noção do que é a Bíblia. Provérbios 2:6 diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 24:3-4, tem bastante provérbios, né? Porque Salomão, ele tinha o conhecimento, né? Ou você vai rasgar da tua Bíblia. Aí o pessoal fala, Salomão era bruxo. Você não pode confundir dele ter se pervertido em dado momento de sua vida com demonizar as coisas que são de Deus. Do contrário, então rasga a tua Bíblia mesmo, porque... Então quem deu o entendimento para Salomão, gente? O Eterno. Né?
É tão claro isso, tão simples. Agora, ele ter se corrompido, e ele não se corrompeu por causa do conhecimento. Pelo contrário, porque se ele fizesse jus àquele conhecimento que foi dado a ele, ele permaneceria ao lado de Deus. Mas ele se corrompeu por ter saído, se afastado de Deus. E aí sim ele usou as coisas que ele já sabia de Deus para o mal. Essa é a grande questão. O problema não é o conhecimento. O problema é você se afastar do conhecimento. Tá? Provérbios 24, 3-4 diz: com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida, e pelo conhecimento os seus cômodos se enchem, do que é precioso e agradável. Né? Filipenses 1, do 9 ao 11 diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. E vale lembrar que o conhecimento ele tem que ser o quê, gente? Aplicado, dar frutos. Você também saber uma informação, mas só saber não vai fazer nada para você. Agora, a aplicação é o que importa. Ah, Samuel, e aqueles que não sabem nada e eles aplicam? Quem disse que eles não sabem nada? Muitas pessoas elas até não têm esse tipo de conhecimento, digamos assim, organizado, não têm todo um português ou um grande vocabulário, etc. Mas elas sabem e aplicam aquilo na vida dela, e ela já está fazendo a mesma coisa, ela está tendo o quê? Na plenitude do conhecimento dela. Às vezes ela não tem a palavra toda elaborada para poder falar sobre aquilo, mas ela está aplicando completamente na vida dela. E as pessoas talvez não percebem, mas elas têm o suco de todo o entendimento pleno dos mistérios de Deus. É interessante que eu já conheci muitas pessoas muito simples, e elas aplicam, elas têm fruto, assim, você percebe na vida dela que elas são, sabe, pessoas que elas estão dando o melhor dela. E quando você vem com os mistérios de Deus, eu percebo que elas são, inclusive, muito mais abertas mesmo. Por quê? Porque elas têm esse discernimento, essa pureza. Agora, aqueles mais quadrados, teólogos, e eles são arrogantes, eles acham que ele tem o conhecimento total daquilo que foi formatado pelo sistema religioso. E aí quando você vem, mesmo que você mostre para ele, você está mostrando, ele é simples. O cara ele não quer, ele fala assim, não. Quem é você? Né? Onde você estudou? Como você adquiriu isso? Aí quantas vezes os caras falam, isso é gnosticismo. Sendo que na verdade eu estou apresentando o quê? Pura palavra, né? Mais pura palavra, mas os caras chamam de gnosticismo isso. 1 Timóteo 10, do verso 3-4 diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por que era falado tanto desses termos? Conhecimento, entendimento, sabedoria. Porque isso é Cabala. São as Sefirotes. Binah, tá? Da'at, tá? Chokhmah. Né? Falar sobre a beleza, né? Tiferet, sobre a glória, né? Hod, Hesed. Todos esses termos que são usados constantemente na Bíblia porque eram puro Kabbalah e as pessoas não perceberam. Elas não entendem. São os passos, né, que Deus ele dá. Então, pessoal, o gnosticismo ele não pode ser, digamos assim, confundido com aquilo que a Bíblia já fala. Isso é bem simples.